Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro. E é com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma vez para meditar o texto do Santo Evangelho. Nós estamos subindo com Jesus para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, aquele bloco entre 9:51 até 19, versículo 27, nesse trecho, nesse longo pedaço do Evangelho, Jesus está subindo para Jerusalém. E hoje encontramos um trecho no qual Jesus ensina os seus apóstolos a orar. O texto do evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse trecho do Evangelho de Lucas que acabamos de escutar faz parte daquele bloco de textos que tratam da oração de Jesus. Várias vezes aqui no nosso canal já dissemos, no Evangelho de Lucas, Jesus é o orante por excelência. Em muitas situações da vida dele, ele se encontra em oração, sobretudo quando tem que tomar grandes decisões. Jesus está no lugar afastado, deserto, em oração, na intimidade com o Pai. É o cenário de um encontro íntimo de Jesus com o seu Pai. Os discípulos percebem que Jesus ora. Os discípulos veem o testemunho de Jesus e têm a curiosidade e o desejo de também eles aprenderem a orar como Jesus ora. Eles pedem que Jesus ensine a eles a arte da oração, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. Não é uma mera fórmula para se repetir. A oração do Pai Nosso é verdade. Nós repetimos várias vezes durante o dia, especialmente na Santa Missa. Quantas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso? Mas certamente sabemos, não é uma mera fórmula a ser repetida. O Pai Nosso, na verdade, é um programa do Evangelho de Lucas, é uma espécie de síntese, é o acesso ao coração do próprio Deus, ao coração do Pai. Aqui está um caminho seguro para nós conhecermos e adentrarmos na vida cristã, no coração de Deus, no mistério da vida em comunidade. Quais são os dois elementos fundamentais do Pai Nosso de Lucas? Sabemos que é uma versão do Pai Nosso em Lucas, outra em Mateus. Na Santa Missa, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, nós seguimos sempre a versão de Mateus. Mas quais são as características de Lucas? Primeiro, são apenas 5 pedidos, enquanto em Mateus são 7. E, fundamentalmente, os pedidos se dividem na primeira parte, pedidos dirigidos diretamente a Deus. Na segunda parte, pedidos que têm a ver com o próximo, o critério da caridade do irmão, o critério da solidariedade. Olhemos então estes pedidos. Primeira parte, chama-se Deus de Pai. Jesus começa a oração do Pai Nosso com esse invocativo. Invoca Deus como Pai. Este vocativo, Deus chamado de Pai,
é, de certo modo, uma característica bastante própria de Jesus. É verdade que já havia, no tempo dele, algumas orações judaicas que também chamavam Deus de Pai, sobretudo uma oração chamada Kadish. Em aramaico, Pai, na verdade, Jesus diz Abá, que é algo como que um diminutivo, como papai, aqui como na nossa região dizemos paizinho ou papaizinho, alguma coisa do gênero. Isso nos coloca diretamente numa relação filial. É a relação de filhos com o seu pai, não com um ser, um ente afastado, distante, um juiz de cobrança terrível. Não. É a confiança dos filhos, das crianças que se jogam nos braços do seu pai. Significa também reconhecer que nós somos filhos amados de Deus e irmãos entre nós. E como filhos amados de Deus, nós também somos herdeiros do seu reino. E ele, como Pai, cuida de nós e nos cobre com a sua misericórdia. Depois dizemos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O nome e o reino. Na Bíblia Sagrada, o nome, em hebraico se diz Shem, é como que um eufemismo para substituir o próprio nome de Deus. Como o nome de Deus é inominável, não se pode nomear o nome de Deus. Por isso, muitas vezes, os judeus o chamam simplesmente pela palavra o nome. Santificado seja o teu nome, é a santificação do próprio Deus. Significa colocar Deus em primeiro lugar. Nós também pedimos que venha a nós o reino dele. Significa a soberania, a realeza, o domínio de Deus sobre nós. Antes de pedirmos qualquer coisa das nossas necessidades imediatas, nós nos dirigimos a Deus Pai, pedindo que a sua glória e o seu reino realmente aconteça em nossas vidas. O reino de Deus deve ser o maior desejo, a maior aspiração, aquilo que orienta todas as escolhas e as nossas grandes decisões, opções e necessidades. Na segunda parte do Pai Nosso, aparece com muita força a solidariedade, sobretudo com o pedido do pão de cada dia e do perdão. Após dirigirmos a Deus a primeira parte do Pai Nosso, resta-nos agora a dimensão da fraternidade. O pão de cada dia de que necessitamos. Não é o pão para acumular, não são as riquezas abundantes para acumularmos e explorarmos os outros. Este pão, na verdade, é duplo. É o pão material, o pão da mesa, o pão da padaria, mas é também o pão espiritual, o pão escatológico, podemos dizer, é a própria Eucaristia, é o pão vivo descido do céu. Ao dizer o pão nosso, a oração nos tira do egoísmo, da necessidade de acumular e nos lembra que o pão é da comunidade inteira, é da família dos filhos e filhas de Deus. Eu não posso rezar somente pelo pão meu de cada dia, enquanto os irmãos ao meu lado passam fome ou necessidade. A oração do Pai Nosso nos lembra esse elemento fundamental, que é a justiça social e a solidariedade. Finalmente, Jesus fala do perdão. A parte talvez mais desafiadora da oração do Pai Nosso é pedir perdão. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. O perdão que recebemos de Deus está também condicionado, de certo modo, pelo perdão que nós oferecemos aos outros. A nossa oração não terá força nenhuma se o nosso coração estiver fechado no ódio, no rancor e se negar à misericórdia. Nós somos devedores de Deus por causa dos nossos pecados. Somos então chamados a perdoar as dívidas, os pecados dos nossos irmãos e irmãs. O perdão é o critério fundamental para sabermos se a nossa oração dirigida ao Pai é de fato válida. Numa palavra, a oração do Pai Nosso é ao mesmo tempo oração, é uma escola, é na verdade também um método de relação com o Pai e com os irmãos. É muito mais do que uma fórmula de oração. É um programa de vida, é um programa evangélico. É a oração do discípulo que deseja viver como filho de Deus
e como irmão dos outros na face da terra. Ao final desta oração do Pai Nosso, resta-nos aqui um grande desejo, que também Jesus nos ensine a orar e que também nós aprendamos essa dupla dimensão, a confiança absoluta na paternidade de Deus que cuida de nós e também o amor, a solidariedade e a empatia, uma misericórdia vivida na relação com os irmãos. Que a nossa vida inteira se torne oração e se torne também uma resposta a esta oração do Pai Nosso que fazemos todos os dias. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.